A igreja abafou, escondeu, silenciou. Fez questão de não falar, de não pregar, de não tocar nesse assunto. Mas Deus nunca deixou de odiar esse pecado. Nunca. E sabe o que é mais assustador? Enquanto as igrejas fazem vista grossa, enquanto os púlpitos preferem falar de bênçãos, de vitória, de portas abertas, esse pecado continua levando milhares, milhões, direto para o inferno. Todos os dias, o mais cruel, esse pecado não está lá fora, não está no mundo, está dentro da igreja. Está no meio dos que cantam, pregam, servem, oram, jejuam, fazem campanha, se dizem cheios de Deus, mas que na verdade estão mortos por dentro e nem percebem. É o câncer espiritual que ninguém fala, que não gera escândalo visível, que não vira fofoca, que não aparece no Instagram nem no TikTok, mas que mata a alma, mata o espírito, mata a eternidade. E, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se esse pecado estiver aí dentro de você, não adianta quantas vezes você vai na igreja. Não adianta levantar a mão no louvor. Não adianta orar, jejuar, servir, se envolver no ministério. Não adianta parecer crente. Deus não recebe, Deus não aceita, Deus não ouve, Deus resiste. Deus fecha o céu sobre tua vida. Sabe por quê? Porque esse pecado levanta uma muralha invisível entre você e Deus. Uma parede espiritual, uma barreira que bloqueia tua oração, tua adoração, teu ministério, tua comunhão, tua vida inteira. E o mais cruel é que você continua no automático, na rotina, no hábito, no rótulo de crente, no status de servo, enquanto, no céu, você já está cortado, já está rejeitado, e nem percebe. Por isso não sai desse vídeo. Fica até o final, porque hoje, Deus vai rasgar teu espírito, vai escancarar aquilo que ninguém teve coragem de te dizer até agora. E talvez, essa palavra não seja só mais uma. Talvez, essa palavra seja tua última chance antes que seja tarde demais. E se você quer mais do que ouvir, se você quer ser treinado, forjado, capacitado para viver o evangelho de verdade, clica no link da formação de discípulos que está na descrição. Só entra se tiver disposto a morrer para você mesmo e viver 100% para Cristo. Agora se prepara, porque o que você vai ouvir pode mudar tua eternidade. O mais assustador é perceber que esse pecado não se parece com pecado. Ele não tem cheiro de pecado, não tem cara de pecado. Ele não gera escândalo, não choca ninguém. Ninguém te expulsa da igreja por isso. Na verdade, muita gente até acha normal. Até considera sinal de espiritualidade, de firmeza, de zelo. E é exatamente assim que ele mata. Enquanto todo mundo está preocupado com os pecados que escandalizam, adultério, prostituição, mentira, roubo, traição, vícios, esse aqui se esconde na mente, no coração, no jeito de falar, no jeito de se comportar, no jeito de se achar, no jeito de apontar. Ele se disfarça de zelo, de santidade, de doutrina, de compromisso, e enquanto você acha que está fazendo tudo certo, ele está matando tua alma, está secando teu espírito, está te separando de Deus, sem que você perceba. Foi esse pecado que fez Lúcifer ser lançado do céu. Não foi adultério, não foi assassinato, não foi roubo, foi orgulho, soberba, prepotência, a maldita ilusão de que ele era melhor, de que merecia mais, de que era superior, de que podia ser como Deus, e Deus não tolerou. E desde então, esse mesmo espírito continua vivo, e sabe onde ele mora? Na mente de quem acha que está firme, no coração de quem se acha mais santo, mais certo, mais correto, mais puro, mais digno, mais crente que os outros. E sabe o que é mais cruel? Esse pecado destrói a fome por Deus, apaga a sede pela presença,
mata o quebrantamento, endurece o coração, seca a lágrima, mata a adoração, transforma teu relacionamento com Deus em performance, em vaidade, em aparência. Você começa a viver no automático, no rótulo, na fachada. Vai no culto, canta, ora, serve, mas o céu está fechado. Deus não te ouve, Deus não recebe, Deus não aceita. Porque enquanto esse câncer está aí dentro, Deus resiste, Deus se opõe, Deus te rejeita. E, talvez, nesse exato momento, você esteja ouvindo isso. E o Espírito Santo está te apertando, está te mostrando, está te expondo. Porque sim, isso pode já estar dentro de você, crescendo, destruindo, matando tua vida espiritual, enquanto você achava que estava tudo bem. E sabe qual é o detalhe mais cruel desse pecado? É que ele não te arranca da igreja, ele não te tira do banco, não te afasta do ministério, não te faz parar de cantar, nem de pregar, nem de servir. Na verdade, ele te mantém lá, de pé, no altar, no púlpito, no meio do povo. Só que, morto, vazio, frio, totalmente desconectado de Deus. E o pior, sem perceber, ele te anestesia. Ele te dá a ilusão de que está tudo certo. Te faz acreditar que tua vida com Deus está firme, que tua fé está inabalável, que teu ministério está de pé, que teu nome ainda está no livro da vida. Mas, na verdade, o céu está fechado. Deus se retirou, o Espírito Santo se calou, e você segue, só na aparência, só na casca, só na religião. Sabe como ele se manifesta? Quando teu coração começa a se sentir mais certo que os outros. Quando você começa a olhar para o erro dos outros, mas nunca olha para o teu próprio coração. Quando tua boca ora, mas também julga, canta, mas também murmura, prega, mas também despreza, serve, mas se acha melhor que os outros, e você nem percebe que aos poucos teu espírito está morrendo, que tua fome pela presença foi embora, que tua sensibilidade espiritual desapareceu, que a lágrima no altar secou, que o quebrantamento virou história do passado, que tua adoração virou ritual, vazio. O mais assustador é que, quando você está tomado por esse pecado, você não sente, você não percebe, porque ele te faz cego, ele fecha teus olhos espirituais, ele endurece teu coração, ele te deixa completamente insensível à voz do Espírito Santo. E aos poucos você começa a se tornar aquilo que Jesus mais combateu na terra, um religioso, um fariseu moderno, um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. E aqui vai uma verdade pesada que quase ninguém tem coragem de falar. Se esse pecado estiver dentro de você, tua oração não passa do teto. Tua adoração não sai do chão. Teu ministério não chega no trono de Deus. Porque Deus resiste. Deus se levanta contra. Deus se opõe. Deus bloqueia. Deus não aceita. Deus não recebe. Deus não te ouve. Enquanto esse câncer espiritual não for arrancado do teu coração. Sabe por que esse pecado é tão destrutivo? Porque ele não quebra teu casamento. Ele quebra tua comunhão com Deus. Ele não te afasta dos irmãos, ele te afasta do céu. E o mais assustador é que, quando ele entra, você continua fazendo tudo. Ora, canta, prega, serve, jejua, dá oferta, faz campanha. Mas faz tudo na força da carne. Tudo vazio, tudo mecânico, tudo desconectado do Espírito. Sabe aquele culto que você vai, levanta a mão, canta, mas não sente mais nada? Aquela oração que você faz, repete palavras, mas não sente mais a presença? Aquela Bíblia que você lê e parece que as palavras não entram mais? Pois é. Talvez o problema não seja o culto, nem o pastor, nem a igreja, nem ninguém. Talvez seja isso. Esse câncer espiritual que está aí dentro,
corroendo tua vida por dentro, enquanto você finge que tá tudo bem. E aqui vai uma verdade que vai te esmagar por dentro. Deus não divide espaço com orgulho. Deus não divide espaço com soberba. Deus não habita onde há vaidade espiritual, onde há autojustificação, onde há autossuficiência disfarçada de santidade. Onde há orgulho, não há presença. Onde há soberba, o céu está fechado. Onde há vaidade, Deus se retirou. O apóstolo Tiago escreveu: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que significa resistir? Significa que Deus se torna teu adversário. Deus te impede. Deus se levanta contra você. Deus fecha portas. Deus fecha céus. Deus bloqueia tua oração. Deus não recebe tua adoração. Deus rejeita teu serviço. Deus rejeita tua aparência de santidade. Deus rejeita tua religiosidade. Deus rejeita teu ministério. Deus rejeita tua vida. Enquanto esse câncer chamado orgulho estiver aí dentro. E aqui vai a parte mais cruel. A maioria só descobre isso no dia do juízo. Naquele dia quando Jesus olhar e disser: Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Gente que achava que estava salva, que achava que fazia para Deus, que se achava santa, correta, cheia de fé, mas estava só cheia de si. E o orgulho arrastou para o inferno, silenciosamente, lentamente, mortalmente. Agora olha bem para mim. Não se engane, não se esconda, não se justifique. Porque esse pecado está em você muito mais do que você imagina. E sabe qual é o sinal mais claro de que ele te dominou? É achar que essa palavra não é para você. É ouvir tudo isso e pensar: graças a Deus eu não sou assim. Esse pensamento já é a prova de que ele te pegou. Ele é traiçoeiro, sorrateiro, silencioso. E sabe onde ele mais gosta de morar? Dentro de quem acha que é maduro na fé. Dentro de quem acha que sabe muito. Dentro de quem acha que está certo, que tem doutrina, que é zeloso, que tem ministério, que serve, que prega, que canta, que lidera, que conhece a Bíblia de capa a capa, mas está morto, está seco, está desconectado de Deus e nem percebe. O orgulho é um câncer que se disfarça de zelo, de santidade, de compromisso, de doutrina, de firmeza, de autoridade espiritual. E enquanto você acha que está bem, que está firme, que está na presença, o céu está fechado. Deus se calou, o Espírito se retirou, e você está só na casca, só no rótulo, só na aparência, só na vaidade espiritual. E talvez você esteja perguntando aí dentro: mas será que é tão grave assim? Deixa eu te responder com a Bíblia aberta, com a verdade escancarada e sem anestesia. O primeiro pecado do universo não foi na terra, foi no céu. E não foi adultério, nem mentira, nem assassinato. Foi orgulho, foi soberba. Foi Lúcifer se achar mais, se achar digno, se achar igual a Deus. E por causa disso, Deus o lançou do céu. E desde então, todo o coração tomado por esse mesmo espírito está na rota do mesmo destino: destruição, inferno, perdição eterna. E se isso foi suficiente para derrubar um anjo de luz, o que te faz pensar que não vai te derrubar? Que não vai te destruir? Que não vai te arrancar da presença, te jogar no inferno e te fazer ouvir do próprio Jesus: eu nunca te conheci? Se isso não te queima por dentro, se essa palavra não te rasga, se não te quebra, então talvez você já esteja morto e nem percebeu. Então, se você ficou até aqui,
é porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele está disposto a te quebrar hoje, antes que seja tarde demais. O pecado que a igreja abafou, que os púlpitos quase não pregam, que os líderes muitas vezes ignoram, é o orgulho. Sim, o maldito orgulho, a soberba, a vaidade espiritual, a autossuficiência, a maldição silenciosa que faz você se achar mais certo, mais santo, mais digno, mais puro, mais crente, mais capacitado que qualquer outro. Sabe o que é mais assustador? Você pode estar livre do adultério, mas está cheio de orgulho. Pode ter vencido a pornografia, mas está cheio de soberba. Pode ter largado os vícios, mas está escravo da vaidade espiritual. Pode ter saído do mundo, mas ainda está dominado pela necessidade do reconhecimento, do aplauso, do status espiritual, da aparência de santidade. E na visão de Deus, isso é tão podre, tão nojento, tão destrutivo, quanto qualquer outro pecado que você tanto condena nos outros. E sabe qual é a diferença? O orgulho não te envergonha diante dos homens, mas te envergonha diante do céu. Ele não te arranca da igreja, mas te arranca da presença. Não te tira do ministério, mas te tira do altar espiritual. Não fecha tua boca, mas fecha o céu sobre tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa com toda a autoridade do Espírito. Você pode estar de pé, na igreja, no ministério, no altar, no meio do povo, mas no mundo espiritual, talvez você já tenha caído faz tempo. Talvez no céu, você já está reprovado, rejeitado, apagado, esquecido, enquanto segue aqui, sustentando a aparência de crente. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para fazer uma coisa: te quebrar, rasgar teu orgulho, destruir tua vaidade espiritual, esmagar tua autossuficiência, porque enquanto esse câncer estiver aí dentro, você está morto, você está longe, você está separado, e se não arrancar isso agora, isso te arrasta para o inferno, sem dó, sem barulho, sem escândalo, sem aviso. Além desse que você está ouvindo agora. Esse é o último alerta para muita gente. E talvez seja para você. Agora escuta. Essa palavra não foi só um vídeo. Não foi só uma mensagem. Foi um soco de Deus na tua alma. Foi uma martelada do céu no teu espírito. Foi Deus te sacudindo. Foi Deus te rasgando por dentro. Antes que seja tarde demais. Você pode sair daqui e fingir que nada disso é contigo. Pode seguir no automático. Pode continuar se escondendo no ministério, na igreja, na aparência, no rótulo de crente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse pecado, o orgulho, não dá sinais visíveis. Não escandaliza ninguém. Não te expulsa da igreja, mas te expulsa do céu. E se você não arrancar isso de dentro de você, ele vai te arrastar direto para o inferno. Sem barulho, sem escândalo, sem ninguém perceber. Só você e Deus. Mas a boa notícia é que Deus não te quebrou hoje para te humilhar. Ele te quebrou para te restaurar, para te refazer, para te limpar, para te dar mais uma chance, para te trazer de volta para a presença. Só que essa decisão é sua, é agora, é aqui. E talvez seja a sua última. Então, faz o que você nunca fez. Rasga teu coração. Entra no teu quarto. Se joga no chão. Chora, grita, pede misericórdia. Arranca esse orgulho do teu espírito, porque enquanto houver orgulho, não tem céu, não tem presença, não tem comunhão. Não tem avivamento, não tem salvação, só tem aparência, morte e condenação. Se essa palavra te destruiu por dentro, então, entenda, foi Deus, foi amor, foi cuidado, foi misericórdia, foi o céu te dando mais uma chance antes que seja tarde demais.
E se você quer ir além, se você quer ser treinado, forjado, capacitado para ser um discípulo de verdade, clica no link que está na descrição. A formação de discípulos não é para religiosos, não é para quem quer conforto, é para quem quer morrer para si e viver 100% para Cristo. Que Deus te quebre, que Deus te refaça, que Deus te levante, antes que seja tarde demais. Quem tem ouvidos, ouça.